Abra comigo a palavra de Deus para nós participarmos da Santa Ceia nesta noite, em nome de Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 19, Evangelho segundo São João, capítulo 19, glória a Deus, do versículo 31 em diante. Quem já achou? Quem já encontrou? Amém? À medida que você for encontrando, vai dizendo amém, vai dando glória. Isso. São João capítulo 19, versículo 31. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre a estrutura da igreja, a estrutura do corpo de Cristo. Veja aí no versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Amém, Jesus, amém. A estrutura do corpo de Cristo, a estrutura da igreja, a estrutura da qual nós fazemos parte. Diga glória a Deus. Sente no seu lugar, feche os teus olhos. Vamos pedir a palavra para o Senhor nesta noite. Vamos pedir. Toda vez que a gente pede, vocês já notaram, todas as vezes que a gente pede, Ele dá. Todas as vezes que a gente pede, vem uma revelação, vem um ensinamento, vem uma orientação. Porque Ele ama desse jeito. Deus quer ver o quanto carinho nós temos com a sua palavra. Se a gente gosta de ouvir a palavra de Deus, guardar e cumprir a palavra dEle. Feche os teus olhos, Pai amado e querido Deus. Nós vamos meditar um instante, antes de partilharmos o pão e o vinho nesta noite. Pai bendito, nós já lançamos a nossa campanha poderosa, sabemos que o Senhor está nela, e que haverão revelações tremendas do Senhor, durante estas 9 semanas. E eu te peço, Pai, que o Senhor use cada irmão, meu Pai, até mesmo os mais tímidos, meu Deus, que recebam a capacidade de abordar um parente, um amigo, uma pessoa que está sofrendo, para que eles venham até este lugar, receber o seu milagre, receber a sua vitória, serem livres das afrontas de Satanás. Assim nós precisamos hoje, Pai, que o Senhor fale com a gente. Se o Senhor não falar, fica unindo nos nossos ouvidos as vozes humanas, fica unindo nos nossos ouvidos as ameaças, as afrontas, fica, Pai, na nossa memória, Pai querido, as palavras de homens. Nós queremos a Tua palavra. Seja conosco, Pai, fale conosco agora, em nome de Jesus, com os olhos fechados, a mão sobre o coração. Isso, em Tuas mãos eu me coloco agora. Se coloque nas mãos de Deus e ouça a voz do Teu amado, o único que pode salvar a gente, o único que pode libertar a gente, o único que pode consolar a gente, o único que está acima de toda dor, de toda doença e de todo mal, em nome de Jesus. Em Tuas mãos, Senhor, eu me
Diga comigo, Senhor Deus. Diga mais forte, Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu amo ouvir a tua voz. Que seja o Senhor, esconda o meu pastor e fala com a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda a palavra de Deus. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, talvez eu vou ser mais breve do que das outras vezes, mas eu preciso, antes que a gente lance mão do pão e do cálice nesta noite, esse dia tremendo para nós, nesse dia especial demais para a nossa igreja, o dia de hoje. Por quê, pastor Dilei? Porque é dia de Santa Ceia, é dia de comunhão com Deus, é dia em que o Senhor passa em revista os seus soldados, a sua tropa, como se diz no exército. Porque é um dia, meus amados, da gente renovar o nosso compromisso com Deus. É aquele dia em que a gente forma diante de nós um tribunal para nós. A palavra de Deus é tão sábia, tão poderosa, que antes de participar da Santa Ceia, ela determina que cada um monte um tribunal onde você é o acusado, onde você mesmo é o acusado de erros, de pecados, de falhas, de falta de perdão. E o Senhor Deus quer ver como é que a gente trata de nós mesmos. Ele quer ver como é que nós nos viramos com nós mesmos. O que você quer dizer, pastor? Eu vou explicar para vocês, irmãos. Vou explicar para vocês. O ímpio, aquele que não quer nada com Deus, às vezes você convida ele para ir para a igreja, e ele fala assim: Ih, naquela igreja, não, sem pensar, aquele pastor, aquele irmão, aquele outro, aquele músico, não, eu sou melhor do que muita gente que está lá. Não sei se você já ouviu isso, eu ouvi muitas vezes. Esse é o incorrigível, esse é o irreconciliável, esse é aquele que não tem capacidade de reconhecer. Mas o Senhor, meus amados, especialmente na Santa Ceia, Ele chama a gente para que a gente exercite o perdão, a humildade e a fidelidade. Ele fala: faça um tribunal para você. Como você trataria das suas falhas? Se você tem que julgar a você mesmo, como é que você trataria de você mesmo? Talvez alguns dizem: não, eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho, eu não, eu conheci um amigo, ele falou: toma minhas pingas, mas eu não encho a paciência de ninguém, pastor. Eu tomo minhas cachaças, mas outro fala para você: eu faço caridade, eu sou muito caridoso, Irmãos, de nada vale. De nada vale. De nada vale. Essa é a história dos nossos pais. Essa é a história do jardim do Éden. Essa é a história, meus amados irmãos, daqueles que pecaram, que desobedeceram, que maltrataram a lei de Deus. E quando o Senhor os chama, Ele fala: não sei, foi a mulher que o Senhor me deu, eu não estou entendendo nada, não sei por que aconteceu isso, foi a serpente, foi a cobra. Fica pondo a culpa nos outros. E o novo Adão, o novo homem, ele recebe de Deus uma capacidade tremenda para ele dizer: eu pequei, eu falhei, sou eu mesmo o problema sou eu mesmo, sou eu que errei, sou eu que fico dando ouvido a coisas aí de fora, sou eu que fico dando conversa para os outros, sou eu que fico reclamando para quem não pode me ajudar, a culpa é minha mesmo. O primeiro ponto da conversão é esse, mas eu ensino na escola bíblica: eu pequei. Quando o homem e a mulher recebe a capacidade para dizer diante de Deus: eu pequei, eu preciso do Senhor. Aí o Senhor vem para a vida dele. Aí o Senhor vem para a vida dela. Aí o Senhor vem para operar, para curar, para dar força, para dar libertação para aquela pessoa, meus irmãos. O dia de hoje é esse. E a palavra de Deus fala para nós, meus irmãos. Jesus
tendo já expirado, entregado o seu espírito. A palavra de Deus diz que houve uma preocupação dos judeus. Houve uma preocupação dos judeus com o trabalho que eles tinham que fazer. O trabalho que eles tinham que fazer depois das 6 horas da tarde. O sábado dos judeus começa às 18 horas de sexta-feira. Não anda mais de 1 quilômetro. Não trabalha nem você, nem empregado, nem animal. Não abre comércio. Nada. Nada. Só medita na palavra, só medita nas coisas do Senhor. Essa era a preocupação deles. Eles não tinham preocupação com os assassinatos que fizeram. Eles não tinham preocupação com as mortes lá no Monte Caveira. Mas eles tinham preocupação, agora chegou a hora de ir para a igreja, chegou a hora de adorar. Então vamos deixar os defuntos, vamos acabar com esses defuntos logo, para que não fique chato, vai ficar ruim. Porque hora de ir para a igreja é hora de ir para a igreja. Hora de estar na casa do Senhor, é hora de estar. Nós vamos servir a Deus. A gente guarda esse sábado, a gente vai guardar ele até o final. E não pode ficar ninguém trabalhando, muito menos nisso aí. Tem que esconder logo esses cadáveres. Era o dia da preparação, diz a palavra de Deus. Era o dia da preparação, pois era grande o dia de sábado. A palavra de Deus está aí na minha Bíblia, está entre parênteses. Era grande o dia de sábado. Não é mais, hoje ele é normal, igual aos outros. Jesus deixou ele normal. O dia de adorar a Deus é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Dia de glorificar a Deus, dia de ser fiel, dia de ser pontual. Não é escondendo os seus cadáveres que você vai ter o perdão de Deus. Não é escondendo as tuas falhas que você vai obter a vitória de Deus, meus queridos irmãos. Mas é confessando, é estando na presença dEle, é verdadeiramente andando na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que era então, eles pediram para quebrar as pernas desses homens, para apressar a sua morte. Só quebrar a perna não mata. Mas como eles já estavam muito machucados, e se ia adiantar, porque está perto das 6 horas, está muito pertinho o sábado, está muito pertinho o nosso dia, que a gente forra a cara pecaminosa, que a gente põe uma máscara. Não é essa aí que eu estou falando de vocês, não. É a máscara da mentira, a máscara da falsidade. Eu vou para a igreja agora, e lá eu vou mostrar para Deus que eu sou dele, que eu pertenço a ele. Mas durante a semana não é assim, durante o mês não é assim, durante os dias que a gente está trabalhando ou está estudando, não tem nada a ver, não parece um crente. As nossas postagens na internet não tem nada a ver de crentes. Nossos cadáveres precisam ser sepultados. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, o Senhor Jesus, ele já estava morto. Ele já estava morto. Ele tinha acabado de dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. E eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus. Eles não quebraram as pernas dele. Porque isso estava escrito há milhares de anos atrás. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. A estrutura, os ossos são a estrutura. Eu dou aula na classe Jornada com Cristo, irmãos, muito tempo aqui. E lá o versículo principal nosso é o leite racional não falsificado, 2 Pedro capítulo 2. O leite racional, o leite é bom para os ossos. Principalmente o leite materno, que forma, meus irmãos, forma essa estrutura óssea que você tem. As pessoas quando ficam bem velhinhas, muitas delas sofrem de uma doença chamada ossomielite, que é um câncer nos ossos. Dizem os médicos que quando a doença chega nos ossos, não tem mais jeito. A pessoa, se fizer assim, quebra o braço.
Se a pessoa mexer um pouquinho mais forte as pernas, quebra o fêmur. Temos alguém desse jeito que nós estamos cuidando. Estrutura frágil, a estrutura que não é forte, mas a estrutura de Jesus muito poderosa. Machucaram-lhe o corpo, feriram na testa, machucaram as costas, machucaram-lhe no peito, destruíram o seu corpo inteiro, mas o Senhor pôs um limite: os ossos dele não será quebrado, porque no domingo pela manhã ele vai precisar dessa estrutura e vão levantá-lo da sepultura. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus na terra, o antes da pandemia, o durante a pandemia, o depois da pandemia, ela tem uma estrutura que é feita por Deus. Quando Jesus fundou essa igreja, meus amados irmãos, Ele fundou ela para encontrar com Ele lá de novo, lá no alto, para encontrar com Ele. Quando Ele formou, e foi no seu sangue, não foi com conversa, não foi com propaganda política, foi no poder de Deus, foi na entrega, foi na humilhação, que Ele nos ganhou, que Ele nos converteu, meus queridos irmãos. Há uma estrutura no corpo de Cristo. Elias não deu conta, não deu fé dessa estrutura. Desesperado, com a mente atormentada pela ameaça, pela afronta. Nós vamos ouvir falar disso de novo. A rainha Jezabel falou forte na cara dele: amanhã você está morto. Que os deuses me castiguem se amanhã você não estiver morto. E Elias começou a chorar. Eu lutei pelo povo de Deus, eu batalhei pelo povo de Deus. Deus mandou fogo no altar, Deus me usou para curar a viúva, para abençoar tantas pessoas. Agora eu estou sozinho, não tem mais ninguém. E o Senhor disse para ele: então vai preparar para mim umas coisas aí, vai ungir alguém no seu lugar. E depois que ele ungiu Eliseu em seu lugar, o Senhor disse para ele: você quer morrer? Então vou te levar. Pense sempre nisso, quando você fala quero morrer, pense sempre nisso, né? Quer morrer? Então vou te levar. Mas vou falar uma coisa para você, eu dar uma notícia para você, Elias. Eu guardei 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Tem gente santa no nosso meio, tem gente de Deus nos palácios, tem gente de Deus em todo lugar. Há uma estrutura que o diabo não pode quebrar, meus amados irmãos. Muitas pessoas me perguntaram como é que a igreja quadrangular se levantou, porque a estrutura dela é Deus que fez, e não foi o homem que fez, não foi formada pelo missionário que esteve aqui, mas o Senhor Todo-Poderoso formou essa estrutura, meus irmãos. Olha, no meio dessa doença toda, Deus manteve aqui uma estrutura, os ossos fortes. Venha na quinta-feira para você ver. Fale com a irmã Cristina, irmão Vanderlei, para você ver. Peça para entrar no relógio da oração. Você vai entender o que é estrutura. Vai entender o que é estar estruturado para uma hora dessa. Porque quando pega a pessoa desestruturada, quebra ela, arrebenta com ela, destrói a pessoa. Quantos irmãos nossos estão acabados nesse momento? Porque nunca se preocuparam com a estrutura. Eu vou levantar a parede, mas não preciso fazer alicerce. Alicerce é muito chato, né, pastor Marquinhos? Alicerce é muito chato. Isso você só gasta dinheiro, enfia na terra, não aparece. Melhor é fazer parede, que parede aparece rápido, mas trinca logo. E é perigoso a casa cair, porque não tem estrutura. Invista na sua estrutura. A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus é a estrutura da igreja, a estrutura do crente. Os ossos que não se quebram na hora da batalha, na hora da peleja, na hora da luta. Para encerrar, meus queridos irmãos, Jesus já estava morto. Eles quebraram as pernas dos soldados.
não quebraram as pernas, o Senhor Jesus estava morto. Mas um dos soldados ainda tirou uma casquinha. Desculpe essa expressão. Meteu uma lança no lado. Morto já, irmãos. Hein? Depois de morto fica tão fácil também, né? Quero mostrar que eu estou ao lado do governador. Eu estou do lado dos grandes. Tocou uma lança do lado do Senhor Jesus e a Bíblia diz que saiu sangue e água. Foram testemunhas disso, a Bíblia diz. Ele fez questão de dizer, eu vi, eu estava lá. Eu estava lá. No versículo 35 ele diz, aquele que viu testificou. Eu estou falando porque eu vi. Eu estava lá. Muitos dos nossos amigos não estavam lá, mas eu vi essas coisas acontecerem. Saiu sangue e água. E o sangue representa a nossa propiciação, a nossa redenção. O sangue representa a nossa justificação. E a água representa a nossa santificação. Jesus fez isso lá na cruz do Calvário para cada um de nós. O que o senhor quer dizer, pastor? Quero dizer para você, irmãos, nós não somos justificados por uma igreja, por um pastor. Nós não somos justificados pelos nossos atos, nossos gestos. Nós somos justificados pelo sangue precioso do Cordeiro na nossa vida. Nós somos justificados por Ele, meus irmãos. Não adianta querer se justificar de outra forma. Não adianta querer se justificar de outro jeito. Quem é santo? Santo é aquele que o Senhor declara ser santo. Santo é aquele que o Senhor tem separado para fazer a sua obra. O sangue, a justificação, e a água, a santificação. Quem nos justifica é Ele. Nós somos justificados pela fé, meus amados irmãos. Nesta noite aqui, e nós vamos participar da Santa Ceia. Você receba esta palavra de justiça e de justificação de Deus para a sua vida. Se Ele declarar que você está limpo, você está limpo. Se Ele declarar que te perdoou, Ele te perdoou. Se Ele disser no seu coração, está pronto, filho. Está pronto. E você estará realmente pela fé justificado pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Não é as nossas desculpas, não é o nosso agir, nosso falar, não é o nosso jeito de vestir, não é a roupa, não é o cabelo. É o sangue, a água, o poder de Deus, a estrutura do Senhor que a igreja tem. E ela vai continuar assim, viu, irmãos? Ela vai continuar assim. Note você, vem gente e vai gente, a estrutura permanece.